pregar amanhã, pastor. Eu falei, Lucas, eu estou muito inclinado a falar sobre o Deus que se relaciona. Porque você sabia que a Bíblia fala como é que Deus quer se relacionar com a gente? Como Ele quer que a gente se relacione com Ele? E ela dá uma dica de como. Tem gente que diz assim, eu não consigo pegar firme. Não consigo, sabe? Tem uma parábola que se você seguir ela, colocar no seu coração, irmão, você vai se transformar a pessoa mais firme na presença de Deus em nome de Jesus. Só que o detalhe é que, embora eu estou com tudo isso, Deus não deixou pregar isso. Eu sentei para anotar sobre isso, e Deus pôs um outro negócio no coração, e como a obra é dele, a gente tem que estar sensível à voz de Deus. Amém. Porque eu acho que você, como eu, anseia que se cumpra essas coisas na sua vida. O Mateus 5 é um sermão que Jesus dá sobre um monte de bem-aventuranças, coisas boas que podem vir a alcançar a nossa vida. E ele diz assim, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Você não quer o reino dos céus para a sua vida? Amém. Sim ou não? Eu não sei se o retorno está um pouquinho alto, Paulo. O retorno aqui está dando uma piadinha. Vamos lá. 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Você não quer consolo, ser consolado, ser fortalecido? Consolo é fortalecer, né? 5. Agora baixou muito, Paulo, aumenta um pouquinho. Você fala, decide aí, pastor. 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? Você não quer ser uma pessoa que herde? A Bíblia fala que é possível você herdar. Só que para cada promessa tem uma condição. A Bíblia fala, você quer ter o reino dos céus? Seja pobre de espírito, não é pobre de dinheiro. Não é só porque a pessoa é pobre que ela vai ter Deus. Não, é pobre de espírito, carente de espírito. Reconhece que você precisa da riqueza de Deus. Fazer o que você fez hoje. Já choveu, você tinha tudo de manhã, estava um tempo feio e um monte de gente na igreja. Mas os pobres de espírito, tem gente que não é pobre de espírito, é rico. Você fala com ele, você precisa da igreja. Fala, eu, igreja? É porque ele ainda está o quê, irmão? Rico. Rico de espírito. É igual você pega um rico, aí você fala para ele, por exemplo, meu pai tem um amigo, ele foi frear no semáforo, ele tinha uma TL, lembra de TL? Lembra não? Quem lembra da TL? Ele freou, era a época que estava sendo aquele Mitsubishi Eclipse. Ele freou assim, não deu tempo, também um carro velho para dedéu, entrou atrás da Mitsubishi Eclipse, estourou o farol. O cara saiu, falou, o que você fez com o meu carro? Não sei o quê. Amigo do meu pai falou, eu não tenho, eu te dou a chave do meu carro, você vende e arruma o farol, né? Falou para ele, que era caro. Ele falou, que era porcaria, eu preciso disso, falou para ele. Falou, deixa que eu arrumo isso aqui, não sei o quê. Tem gente que, como rico financeiramente, é rico de espírito, não precisa. Isso tudo para ele é uma palhaçada, não é assim? Tem gente que acha isso, não tem? Mas por quê? Infelizmente para ele ainda é rico de espírito. Mas aquele que se faz pobre de espírito, é esse que é do reino dos céus. Ele diz que serão consolados os bem-aventurados que choram. E esse chorar aqui não é chorar, porque senão o choro da África era o primeiro a ser ouvido. Não é um choro de dó, é um choro como de Neemias na presença de Deus, como de Ana na presença de Deus. Você vê que para cada promessa uma condição imposta. Seja pobre de espírito, chore na presença de Deus. Bem-aventurados os mansos. A gente tem a oportunidade de não ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa explosiva, mas a Bíblia diz que nós perderemos as oportunidades de herdar. Eu creio que uma das coisas que me faz às vezes ser lembrado pela direção da igreja, para herdar, como hoje eu herdei o ministério aqui, o meu tempo de pastorado, é uma mansidão que eu trago comigo. E realmente tem gente que você fala, não, fulano é muito estouradão. Você vê, sempre tem uma condição, cumpra a condição e vem a promessa. Aí depois, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não fome de comida, né? A falta, porque senão se encaixaria para todos, mas o de justiça, fome e sede do que é justo, do que é certo, porque esses, ou eles é que serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que
livram as pessoas do que ela merece. Merece que eu não fale mais com ele, mas por misericórdia eu vou falar. Merece tal coisa, misericórdia é isso, porque esses que alcançarão misericórdia para si. Bem-aventurados os limpos de coração, porque é esses que verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, não os que põem fogo na lenha, mas os que pacificam. É muito fácil saber se você é um pacificador. Chega alguém para você e fala: deixa eu te contar uma coisa de fulano. Se você ouve aquilo e fala: não, deixa para lá, vamos orar. Você está às vezes fazendo o papel do pacificador. Mas se às vezes você ouve uma história, ou você vê duas pessoas em desentendimento, e você tenta colocar cada um no seu lugar, acalmar aquilo. Agora tem gente que de pacificador não tem nada. Eu comento com você assim, ou você comenta comigo, vai. Você fala: deixa eu falar uma coisa do Ronaldo aqui. E o Ronaldo, vou te dizer, viu? Aí eu vou lá e falo: Ronaldo, eu sou seu amigo, só estou te contando que eu sou seu amigo, viu? Mas fulano falou isso de você. Você acha que se eu fosse amigo verdadeiro, eu falaria isso? Mas é uma posição de pacificador, parar por ali mesmo. Em compensação, se eu for um pacificador, a Bíblia diz: porque eles serão chamados filhos de quem? Sabe quem que Deus chama de filho? O pacificador. Aí diz o 10: bem-aventurados sois os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então estava tudo pronto para falar sobre o Deus que se relaciona, relacionamento. Ainda vou falar, só não ficou para esse culto, até que esse versículo 8 entrou no coração. Você deseja ver Deus na sua vida? Quem quer ver Deus? Levante a sua mão. Pastor, é morrer? Dependendo. Se for morrer, eu não levanto a mão. Eu não. Não, é ver Deus no que você tem. É claro, um dia eu quero ver Deus. Eu quero estar face a face com Ele. Mas eu digo ver Deus. Enquanto a gente aqui existe, enquanto aqui a gente vive, nós carecemos de ver Deus em tudo que nós temos. Ver Deus na nossa casa, ver Deus na nossa saúde, ver Deus no nosso coração, no nosso sentimento. Você não precisa ver Deus? Quem precisa ver Deus em tudo? Quer ver Deus? Quem quer ver Deus? Qual que é a condição? Coração? Sai até fraco, né? Coração. Porque essa é uma questão que nós vamos abordar hoje. Antes de eu falar de você se relacionar, talvez eu fale do ano que vem, eu preciso dizer que um bom relacionamento com Deus, ele vai para frente se você pré-dispõe ou dispõe ou luta, adivinha para quê? Limpar. E a hora que eu falo de limpar o coração, a gente já pensa: raiva, mágoa. Hoje Jesus vai dar uma lista para a gente do que é que suja o coração. Mas recado de Deus hoje: nós precisamos limpar o nosso quê? Você só consegue ver Deus na sua vida se o seu coração estiver
quarta-feira aqui, em que a gente vai falar um pouquinho sobre porém no orar. Porque o que eu conheço de mulher que fala, pastor, meu marido é bom, meu marido é trabalhador, porém, pastor, porém está mais presente do que nunca, às vezes na vida das pessoas. E a gente tem que orar para Deus tirar esses poréns que atrapalham. Ele era um valoroso, porém leproso. E diz a Bíblia que saíram tropas da Síria, as tropas dele, e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara, quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta, lá da minha terra, que está em Samaria. Ele o restauraria da sua... Irmão, por Naamã, isso aqui brotou como uma esperança. Ele é leproso, não tinha cura. Eu não sei te falar de regras, de leis para esse povo. Eu sei que na lei de Moisés, o leproso nem convívio mais com as demais pessoas ele podia ficar. Ele era tratado como amaldiçoado, maldito. O lugar que ele sentava tinha que às vezes ser queimado. Então foi onde criaram-se o recurso de construir aldeias só para leproso. Eu não sei se para ele prevalecia, porque se prevalecia, mas ele era de posição. Aí teve um rei chamado Uzias, que veio uma lepra na testa dele, que ele teve que ser isolado. Até para reis isso daí prevalecia, esse afastamento. Então eu não sei se as leis da terra deles eram iguais. Ele, além de tudo, irmão, ele tinha que fazer de tudo para não mostrar. Ele tinha que usar uma armadura, cobrir bem para não aparecer. Agora, dentro de casa, a Cris me conhece, é dentro de casa. Ela sabe quem eu sou, é dentro de casa. Porque lá eu tiro essa capa, tiro essa roupa, não é assim? E sou, além de pastor, porque lá eu também sou pastor, ali ela vê, né, realmente a nudez. E de qualquer pessoa, dentro de casa não tem jeito. Dentro de casa a pessoa mostra quem é. Mostra ou não mostra? Sim. Infelizmente, já viu a historinha do pastor? Não era como assim, não. Eu vendo peixe que eu compro. Eu às vezes aumento, mas não invento. Amém? É o que acontece. Eu brinco, mas não sou mentiroso. Às vezes eu falo isso para as pessoas. Tinha uma igreja assim, só que com saída para a rua, o pastor fazendo um culto, encosta um caminhão de mudança, começa a descer uma mudança, pula de dentro do caminhão a mulher e os 2 filhos. Na hora ele pregando, falou: caramba, será que eu não paguei aluguel? Lembrei do Fábio agora, né, Fábio? Trabalhar, vocês pagaram aluguel depois, né, mãe? E aí o que acontece? Começou a descer a mudança. E foi, o que será? Acabou aquele culto, irmão, transtornado. Aí foi correndo, falou: meu bem, o que foi? Ele falou: não, eu tomei uma atitude, vou morar na igreja. Falou: por quê? Eu falei: porque me agrada o homem que eu tenho dentro da igreja, não o homem que eu tenho dentro de casa. Doeu essa, né? Dentro da igreja você sorri para todo mundo, lá dentro de casa você não sabe nem brincar com as crianças. Ai, olha para quem está lá de isso arde, né, mano? Porque dentro de casa, irmão, não tem jeito. Aí dentro de casa viu que ele era cheio de lepra. Só que ela olhou, irmão, ela olhou e falou assim: minha senhora, se ele estivesse junto do profeta que tem na minha cidade, o profeta ia curar ele. Irmão, ele animou, a proposta era grande, né? A oferta era grande, como diz aí o ditado. E eu sei que ele deu um jeito, foi falar com o rei dele, que foi lá e falou com o rei de Israel, mandou uma carta dizendo: eu vou te mandar aí o Naamã, um chefe meu, quero que você cura ele. O rei lá pegou a carta, não entendeu nada, falou: eu vou curar alguém, eu sou lá Deus. Rasgou a carta e falou: eu acho que esse cara está querendo ocasião. Ele vai mandar esse leproso para cá, eu não posso fazer nada. Daqui a pouco ele vai querer guerra comigo. Acho que tudo isso é ocasião. As pessoas têm sempre a tendência a olhar pior, olhar com os piores olhares. Olhar com os olhares, não tem jeito de olhar com os ouvidares, não é verdade? As pessoas têm sempre essa maneira de ver da pior maneira, infelizmente. Mas o profeta viu que ele estava fugindo do negócio. Falou: por que o senhor está assim, tão injuriado, rasgando a roupa? Manda ele vir. E ele vai saber que aqui em Israel tem profeta. E mais do que profeta, tem o quê? Tem Deus. E aí ele foi lá. Vamos lá onde ele chegou? Versículo de número 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou a porta. Aqui, tem aqui. E parou a porta. Coisa ao vivo é assim, viu, irmãos? Vamos lá.
Continuando. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Já que o profeta mandou vir, ele foi. Só que quando ele chegou lá, irmão, versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás o que, gente? Purificado. Ele foi, só que quando ele chegou lá na porta da casa do profeta, irmão, o profeta nem saiu. O profeta chamou o ajudante dele, o auxiliar dele, e falou assim: ó, que é o Geazi, vai lá, fala para ele que se ele quer ser curado, é para ele 7 vezes mergulhar no Rio Jordão. Aí o que aconteceu? Vamos ler? Versículo 11. Porém Naamã muito o quê? Muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles, já que tem que me lavar? Não, eu queria que ele me ungisse, eu queria que ele orasse. Mas já que não dá para ele me ungir e orar em mim, não podia mandar eu mergulhar no rio melhor? Não, nem desse aí que é o mais barrento, mais sujo. Aí a Bíblia diz que quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Não, eu pulei tudo. E voltou-se e se foi com o que, irmão? Indignação. Ele ficou indignado, irmão. Custava, ele só precisava obedecer. Você vê que o nosso milagre, irmão, realmente começa com um coração que limpo. A gente fala de limpeza, pensa em mágoa, raiva, ódio. Mas às vezes o coração está sujo por um orgulho. O cara achou demais, irmão. Na cabeça dele estava tudo pronto. O Ronaldo é o meu auxiliar, vem cá, é o Geazi. Corre aqui, Ronaldo. Você é meio tímido ou não? Você é meio tímido? Não, então vai perder se for. O Ronaldo vai lá, está na janela, vê que o Naamã chega. O Naamã vai ser o Alex. Sai de lá de dentro do quartinho, igual o Naamã, vai lá. Todo, fica ali, você fica na porta ali. Aí deve ter feito. O Naamã sai e chega Naamã, olha lá. Aí ele manda falar assim: ó, fala para o seu profeta que eu estou aqui, dá um recado para ele. Fala para o seu profeta que eu estou aqui. É um artista, é uma verdade. É troféu imprensa desse cara. Tá vendo? O que é isso, né? O auxiliar vem e fala assim: ó, o cara tá aí, vem, fala aí. Aí, ó, outra artista, tá vendo? Para ele também bate palma, pelo amor de Deus. Aí, irmãos, você só entender o que eu quero falar no seu coração. Olha como é que Deus sabe tratar. A regra, ainda mais se for um profeta vendilhão que se vende, aí tá aí, manda ele entrar, vai lá, chama ele lá, a regra é essa. Aí o Naamã vem, Naamã, vem todo. Ô, seu Naamã, azeite, traz azeite, pelo amor de Deus. Azeite. Olha, eu vou ungir, eu vou orar, vai dar. Olha, o senhor crê? Já era. Vai ser aí já traz azeite, já banha o homem, joga aqui. Onde tem leve? Tem aqui, tem pasta. Vai com Deus! Você está curado. Mas tudo poderia ser diante de Deus apenas uma cena. Porque Deus, irmão, na verdade, Ele sabe o que precisa ser tirado daqui para Ele mudar a nossa vida. E hoje Ele está disposto, se você quiser, a te ajudar a tirar daqui coisas que podem atrapalhar Ele. Mas vamos voltar ao original. O Naamã chegou, volta para cá auxiliar, vamos lá. O Naamã está lá, imponente, lá no primeiro degrau. Olha com olho de desprezo para todo mundo, Naamã. Olha lá. Está olhando? Ele fala, o cara chegou. Aí o que ele manda falar? Ele falou assim: ó, vai lá, fala para ele. Eu nem vou atender não, viu? Eu acho até que o Eliseu não era disso. Eliseu era o homem do povo, mas nessa hora Deus mandou: ó, vai lá, fala para ele que se ele quiser ser curado, tem que mergulhar 7 vezes lá no Jordão, tá bom? Vai lá, fala que essa é a palavra que eu tenho. Dá a palavra para ele. Se ele quiser ser curado, vai lá e fala para ele se ganhar 7 vezes no Rio Jordão. Não é ele. O quê? Ele está pensando que eu sou o quê? Pô, mas nem mandei falar isso. É um artista, eu nem mandei falar. Sabe como é que é sair do negócio? Mas
brincadeiras à parte, você vê como é que Deus sabe tratar com a pessoa? Tem gente que demonstra o quanto o seu coração está sujo em poucas coisas. Para ele bastou. Para ele ficar indignado e ir embora chutando. Vai embora, igual criança indignada. Vai, Naamã, você já está um show hoje mesmo? Vai embora chutando tudo, vai. Olha lá. Indignado, irmão. E perderia a bênção dele, porque só consegue ver Deus quem tem um coração que limpo. Perderia a bênção dele se ele não tivesse do lado que a Bíblia não fala o nome. Normalmente os que ensinam, os que são limpos de coração, não faz questão do nome parecido. Que estava do lado dele, vamos pular lá para o versículo de número 13. A Bíblia diz assim: então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te 7 vezes e ficarás purificado. Olha como é que Deus tem um propósito. Agora, mesmo assim, o Naamã podia falar: não, eu sou demais para esse tipo de coisa. Ir embora com o seu orgulho e continuar o quê? Leproso. A virtude do Naamã foi mesmo depois, porque às vezes a gente, a princípio, fica indignado com uma palavra. Eu já vi, irmão, eu falo: irmão, perdoa. Eu já tenho de pessoa que fala: você tem que perdoar. Eu já tenho de casal que eu tive que falar assim: irmão, mas só está errado. Por que eu estou errado, pastorzinho que você é, não sei o quê? Que às vezes mexe em algumas áreas, mas feliz é quem ouve a voz de Deus. Quem está entendendo? Levante as mãos. Ele... ver para frente, você vai ver que o Naamã reconhece o Deus de Eliseu como um verdadeiro Deus. Se todo milagre que Deus executasse no nosso meio resultasse em conversão, estava bom demais. Tem gente que infelizmente o milagre é tudo que ele quer dentro da igreja. E como às vezes o milagre é fé, tem gente que mesmo não querendo se converter alcança o milagre. Mas quem quer ver Deus precisa ter um coração que vencer, quem sabe, o orgulho. Quem sabe outra coisa. Tudo isso eu estou te contando, porque se a gente passar batido, a gente fala só do Naamã. Que fé do homem de Deus. Olha aqui, como o Naamã se quebrantou, desceu. É verdade. Mas conta para mim, se existiria milagre, se no comecinho da história, uma menina não falasse assim para a mulher do Naamã: eu sei que pode ajudar ele. Não teve essa menina? Você lembra como que a Bíblia diz que ela foi parar na casa do Naamã? Como que? Escravo. Sabe o que é escravo? Olha para quem está lá, diga: você sabe o que é escravo? Diga: eu vou te revelar. Diga: escravo é escravo. Que revelação. Escravo não tem direito. Aí você pega. Vamos viajar aqui, estou viajando.
Você pega uma menina, não sei se 12, 13, 15, 18, não sei. Toda menina tem um sonho. Um dia crescer, casar, ter família. Aí de repente você se vê nesse sonho roubado por causa de um cara que tinha poder e simplesmente achou que podia te levar para ser escravo na casa dele. Aí você está dentro da casa do cara, o cara está sem armadura, você olha e vê que o cara está cheio do quê? O que é a regra? Perfeito! Tem macumba gospel, né? Deus é justo. Me veio passar na prova e não me ajudou. Quando vê você lá dentro, mas tem canção que é pior do que praga, irmão. Meu Deus do céu. Negócio que incentiva um lutar contra o outro. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu luto é contra o diabo. Não é verdade? Você pode até ter canção assim que te ajudou, mas a gente tem que tomar cuidado. Qualquer coisa que me faz querer vencer só para esfregar na cara do Alex, não está meio errado esse negócio? Tem gente que quer vencer para mostrar para os outros. Eu quero vencer para mostrar que o meu Deus é o quê? É grande, é maior. Não é melhor assim? É ou não é verdade? E aí, irmão, eu acho que o milagre, ele só viu Deus, não foi só porque ele limpou o coração dele, mas ele viu Deus porque no meio dessa história tinha uma menina, uma moça, uma jovem, de coração totalmente o quê, irmão? Limpo. É ou não é verdade? Ela podia mesmo, às vezes o coração é sujo, irmão, e omitir alguma coisa. Você já pensou, ela podia olhar e falar, nossa, hein? A doença dessa aí, o meu Deus livra rapidinho. Se ele estiver na frente do profeta da minha cidade, ele sai dessa rapidinho, mas eu vou ficar quieto. Ficar quieto porque ele não dá, eu vou falar com ele, não dá brecha. Ou às vezes eu vou ficar quieto porque ele está fazendo por onde? E priva a pessoa de um encontro com Deus. Irmão, que Deus nos corrija muito. Mas às vezes o coração está sujo demais, irmão. Entende ou não? Quem entende? Levante as mãos. Rimos, alegramos, mas o negócio é sério. Ninguém pode ver Deus se não tiver um coração limpo. Responde para você, o seu coração chegaria a esse ponto? Não fala não, tem gente que não é isso que eu quero. Você pega o cara que te roubou da sua cidade, eu não sei se ela foi tomada, eu não sei, eu sei que o negócio era feio. A gente viu um filme da graça lá, como é que chama? Policarpo, que saiu agora, uma menina sendo vendida como escrava, ia trabalhar, não podia casar, não podia nada. E ela olha para o patrão, para o senhor dela, vê ele cheio de doença. E ela fala assim para a senhora dela, olha, se ele estivesse lá na frente do profeta que tem na minha cidade, ele seria curado. Isso é coração de Deus. Quebrar o orgulho, passar por cima de si, misericórdia, condoer porque não merece. O Naamã merecia nada. Mas ela fez o que ela podia dentro da palavra. E demonstrou ter um coração muito limpo. E quem quer ver Deus, precisa ter um coração o quê? Limpo. Não vai longe e quando o coração está sujo, a pessoa do lugar dela já remete. Isso pode ser até pastor. Às vezes pode falar assim, ele está falando isso porque não é comigo. Como se o seu problema fosse maior que qualquer outra pessoa. Problema é problema, mágoa é mágoa, raiva é raiva, coração sujo é coração sujo em todo coração. Mas Deus, a boa notícia é que Ele limpa de todos. Eu garanto que ela quis ter um coração limpo. E o Naamã depois limpou seu coração e o resultado é que todo mundo viu Deus. Você já pensou que o Naamã voltou para casa? A Bíblia não conta, ela não entra. Eu já falei que se a Bíblia contasse todo o detalhe, olha o tamanho da Bíblia. Eu falei, irmãos, abre o livro de Gênesis. Se ela fosse um todo. Mas você já pensou a hora que o Naamã chegou na casa dele? Que gratidão ele tinha por essa menina agora? A gente pode viajar, não pode viajar um pouquinho? Pensar? Não é criar uma nova Bíblia, mas é pensar em alguma coisa. Será que depois ela não passou a ter privilégio? Será que ela também não viu Deus? Até porque o Naamã podia morrer da lepra. E aí quem ficaria desamparado é a mulher do Naamã. E isso morre o patrão. A mulher do patrão não dá conta, quem é que sofre também? Empregado. Não é uma bola de neve? Irmão, vale a pena ter o coração. Aliás, deve. Olha para quem está lá, diga deve. Fala para a pessoa. Não é só vale a pena não, deve. Deve limpar o coração. Porque se limpa o coração, você vê Deus.
Pastor, é só de mágoa o coração se suja? Mateus 15, 18. Rapidinho, porque senão eu atraso muito. Está na hora de terminar. Mateus 15, 18. Do que o coração pode se sujar? Ou com o que? Vamos ler lá? A história é a seguinte, deixa eu resumir. Eles sempre buscavam uma ocasião para querer dizer que Jesus não era de Deus. Quem que era esses? Os fariseus, os religiosos da época. Como hoje em dia também tem, eles querem dar um jeito de falar que a igreja evangélica não é de Deus, e um monte de coisa. Eu não vou levantar a bandeira por ninguém não, só vou falar da palavra. Então eles estavam buscando uma ocasião para falar que não era de Deus. Tentou uma coisa, tentou outra, falou até que Jesus expulsava demônio por demônio, não sei o que e tal. Nessa vez, os fariseus chegaram, e quando chegou lá, os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Como é que eles souberam disso? Ou porque eles estavam lá na hora que eles começaram a comer, ou então a mão estava suja mesmo. Só de você chegar, você vê que o negócio estava feio. Só sei que eles chegaram e falou assim para Jesus: os seus discípulos não são de Deus, porque eles comem sem lavar a mão, quebrando uma tradição. Meu Deus, se eu for medir que eu não sou de Deus porque eu deixei de lavar a mão para comer, eu já não fui de Deus muitas vezes. Porque a regra é que lave a mão. Mas tem hora que dá para lavar a mão? Não. Hã? Não. A não ser que você seja em pecado. A não ser que para você o negócio, sabe, o mundo para em favor de você. Agora, às vezes na correria não dá. Dá para toda vez escovar o dente? Não. Tem dia que nem dá, irmão. É errado. É bom escovar? É ótimo. Porque daqui a pouco começa a dar dano maior. Mas às vezes não dá. E eu posso ser medido se eu sou de Deus por causa disso? Que eu lavei a mão, não lavei? Aí Jesus falou assim: eles não são de Deus porque não lavam a mão? Vocês que não são de Deus, porque vocês praticam o Corban. Corban era uma prática comum. A tendência é que os nossos pais envelhecendo precisem da gente. E cada um dos fariseus, com medo de ter que assumir os pais, eles iam lá e davam praticamente tudo que tinham de oferta, para a hora que os pais precisassem, e falassem: eu não posso cuidar deles, eu dei tudo como oferta. Jesus falou: vocês que não são de Deus, porque invalidam o mandamento que diz honrar pai e mãe. Eu não posso parar minha vida por causa do meu pai e da minha mãe, que estão ficando de idade. Mas amanhã, se eles precisarem, tomara que não precise, eu vou ter que dar assistência, eu vou ter que estar presente. Eu não posso falar assim: por Deus eu não posso ajudar. Era o que eles faziam. Jesus falou assim: vocês não são de Deus por causa disso. Aí ele fala agora: comer sem lavar a mão, avaliar se alguém é de Deus por causa disso. Aí ele fala assim no 18, o 17, põe o 17, Paulo, por favor. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Jesus falou: a maioria das coisas que a gente come desce, aí vai cair no ventre. Deixa quieto, vai ficar momento nojeira, não é verdade? O que não serve vira necessidade, a gente vai lá e o próprio corpo põe para fora. Agora, 18. O que sai da boca procede do coração. E isso é o que contamina. É o que vocês falam que mostra que vocês não é de Deus. Vocês falam uma coisa e faz outra. E isso suja o coração. Então, mentira suja o coração. Eu minto muito. O coração precisa ser limpo. Você quer ver Deus, você pode continuar mentindo. Tem gente que vê a vida em cima de mentira, irmão. Tem problema, pastor? Se você quer ver Deus, não pode mentir. Agora, se você não quer ver Deus, tem gente que vai mentir o resto da vida. É ou não é verdade? Tem mais coisa? Tem. 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Às vezes o coração está sujo, é mau pensamento. Sempre pensa mal. Pensa em matar, em morrer, pensa em sumir, pensa em isso, pensa naquilo outro. Do coração também procede as mortes. Suja o coração, a pessoa tem morte no coração. Desse eu estou limpo, pastor, eu não dou um tiro em ninguém.
Mas se eu olhar para uma pessoa e falar, você morreu para mim, eu estou matando. Eu estou tendo morte no coração. Adultérios, que é a pessoa ter um desejo por alguém que não é dele, ele já sendo casado. Mas também tem um adultério espiritual. A pessoa que uma hora está na igreja servindo a Deus, uma outra hora bate a cabeça com guia, com outra coisa. Uma hora ora o Deus invisível, o Deus verdadeiro, aquele que não é manifestado e manifesta em imagem, mas se manifesta no coração. Uma outra hora está diante de um pedaço de pau de pedra. É um tipo de adultério. Então, às vezes, o adultério do coração, a prostituição, que diferente do adultério, são pessoas que não têm vínculo de casamento e se relacionam intimamente. Intimidade para casal, aceite ou não, concorde ou não, eu preciso te falar a verdade. Na Bíblia, intimidade é só para depois do casamento. Ah, careta, hein, pastor? Caretão. Mas eu preciso te falar a verdade. O problema de ficar tendo um relacionamento íntimo, seja com quem for, antes do casamento, não difere. A Bíblia chama de prostituição. Tem que fugir disso. Tem que fugir. É um conselho que eu estou te dando. Não rema para onde o mundo está remando. Vai contra, porque o mundo jaz o maligno. E é normalmente naquilo que a gente fala assim, nada a ver. Nada a ver, que estão os maiores problemas. Sabe, eu não prego esse tipo de palavra, você fala assim, então não vou mais na igreja porque eu tenho esse tipo de problema. Não, eu estou tentando para ajudar. Você pode talvez nem com essa palavra mudar hoje. Mas você deve buscar força, falar, Deus, é o que eu vou pôr no coração. E obedecer a Deus é bom, irmão. Deuteronômio 28, Ele te abençoa. Eu não cantei à toa. Eu cantei para você ficar... Não, eu cantei para você entender que quando você obedece a Deus, você vai para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, por todo lado. E você é o quê? Mas obedecer a Deus é limpar o coração. Quem entende, levante as mãos. Às vezes, irmão, tem que tomar essa... E a posição. Então tem que ser depois, mas só depois de casar. O irmão falou assim para ele, falou, tem que parar, pastor? Eu falei, tem. Ele fez uma carinha. Eu quase falei, tadinho, mas tem. Eu fiquei com dó dele, ele fez uma carinha, ele falou, tem que parar, pastor? Eu quis ser no caso, eu falei, tem menino. Já fui casado com uma, quase matei ela algumas vezes, já era mais avançada de idade. Eu só queria, ele na verdade, bom, deixa quieto, ele só queria cada necessidade carnal. Quer ter, aí já não vai ser prostituição aos olhos da Bíblia. Eu sei que é uma palavra pesada, mas é melhor ouvir a verdade, não é? Quem prefere ouvir a verdade, né? É melhor ouvir. Eu podia enfeitar aqui um pouquinho, mas não, é melhor ouvir a verdade. E a verdade diz que seu corpo tem hora. Como tem hora para tudo? É ou não é verdade? E tem hora para você ter. Depois que você estiver no templo, mais você pode até, deixa quieto, vai viajar, pode não sair de dentro do quarto, mas tem hora, intimidade tem hora. Se eu falo para jovem que já namora hoje, amanhã, uma coisa está feia, a coisa está feia. Tem até a canção que diz, a coisa está preta, você lembra? A coisa está feia, o que mais? Quem não for filho de Deus, está na onde? Está na unha do capeta. Pastor, quem canta esse louvor? João Carreiro. Ele já cantava há muito tempo. Eu ouvia muito o João Batista, reverendo, falando isso. O obreiro dele, eu ouvia ele falando muito isso. Então tem hora. Vamos terminar, senão ouvir a vigília? Mau pensamento, morte, adultério, prostituição, furto. Ah, pastor, o furto ele é qualificado por você tirar algo de alguém sem que a pessoa veja. Que se for na frente da pessoa é roubo. Mas é o que acontece. Isso eu não tenho coragem de pegar o que é dos outros, pastor. Mas às vezes você vê uma pessoa feliz, você, sem que ela perceba, você vai lá e rouba a alegria dela. Você faz um comentário que não devia.
O coração está sujo. Pessoas que furtam a alegria, a energia. Tem gente que tem um prazer que se vê se sorrindo, trazer uma... Não tem gente que é assim? Então cuidado, não seja assim. Falsos testemunhos, que é jura, calúnia, difamação e outras coisas mais. Inventar história, pegar o que ouviu de alguém e comentar para outro. Não, me falaram que o rapaz lá não vale nada. Aí, não, eu acho que ele não vale nada mesmo. Você não sabe, você não conhece. E ainda que conhecer, você tem que orar. Deus trata o nosso coração. E por último, as blasfêmias. São essas coisas que contaminam o sujo o homem. Mas comer sem lavar a mão, isso não contamina o homem. Você pode falar, poxa, isso aí é porcão, hein? Mas falar que não é de Deus, falar que você está contaminado porque comeu. O pastor Jesus está falando, então qualquer coisa que eu pôr para dentro não atrapalha, não ressalva. É nisso aqui que ele está falando. Não outra coisa. Está abrindo brecha para a pessoa ingerir qualquer coisa. Não, então eu posso isso aqui. Não. Ele está falando dentro desse contexto aqui. E é esse o recado que eu tinha para te dar. Limpa o seu coração. Porque quem limpa o coração, o que acontece com ele? Vê Deus. Você quer ver Deus? Quem quer ver Deus? Limpa o coração. Pede para ele. Deus, tira isso de mim. Hoje é dia de ceiar. E a Santa Ceia é marcada por algumas coisas. Quer ver? 1 Coríntios 11, 23. O porquê da Santa Ceia? Por que ela existe? E a gente vai encerrar aqui porque está na hora. A Bíblia fala assim, irmãos, 1 Coríntios 11, 23. O apóstolo Paulo declara da seguinte forma: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então vai ter o pão aqui. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de... A Santa Ceia começa a criar carne. É uma cerimônia que tem que acontecer, aonde ao ser celebrada precisa ter pão, porque esse pão, após a consagração, se simboliza, representa, se transforma pela fé no corpo de Cristo. E eu como em memória. Você lembra que no corpo Jesus levou as suas dores. Você pode comer do corpo hoje em memória, dizendo: Deus, eu recebo saúde para o meu corpo. Aí depois tem o 25. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Aí começa, ela se completa do lado do pão, o vinho, o suco. A gente usa suco. Entendemos que o vinho é alterado, não é o vinho da Bíblia. Esse alcoolizado, esse um pouco fora do que a Bíblia ensina. E desse a Bíblia manda sair fora. E quando eu tomo o sangue. No sangue
coisa. Você pode ter errado muito, o coração está imundo até passar pela porta. Mas você entrou, entendeu a palavra, entendeu que tem que ter um coração limpo. Quem é que limpa o coração é Deus. Você vai fazer uma oração, vai dizer: Deus, eu estou aqui disposto a me desprender de toda a vida errada. Vai tomar uma decisão, porque muita coisa na vida é decisão. É decisão. A Cris decidiu que ia casar comigo. Eu falava: não. Ela falou: eu quero. Vai ter, não tem que ser. Quer dizer, ela conseguiu. Não foi fácil, né? Estou brincando. A gente pôs no coração, cogitou-se. Não sei se você lembra uma vez na cozinha da sua mãe, da gente adiar um pouco. Você lembra? Minha mãe, sua mãe, meu pai, seu irmão, o papel do seu pai. Não, porque está muito cedo. Ah, essa menina ficou brava. Eu quero ele em março, ela falou. E eu falei: eu também quero ela em março. Meu Deus. E já se passaram 15 anos, agora vai completar dia 31 de março que a gente se uniu. Até quando? Até quando? É que a morte separe. A dela primeiro, não é? Até que a morte separe. É uma decisão que eu tomei em Deus, em Cristo. Decisão, mano, não tem, para mim não tem outra mulher, para mim não tem, tinha o dia de eu casar, não ia ser outro. Se você tomar uma decisão assim: eu vou servir a Deus, quem te impede? Tudo bem, pode levar um tempo para pôr as coisas nos eixos, mas quem te impede? Se você pôr no coração: eu vou servir a Deus. E a Santa Ceia é essa decisão: eu vou andar com Deus. O coração estava sujo, foi até eu entrar, foi até eu ver o Naamã. Depois que eu vi o Naamã, eu entendi, meu coração tem que se quebrantar, eu vou servir a Deus. Aí você faz uma oração, porque a Bíblia manda se examinar. A gente vai fazer 1 minuto de oração, em que Deus vai te ouvir como se você estivesse falando 3 horas. Você vai falar para Deus: eu quero me consertar, eu quero me curar, eu quero ter um coração limpo, eu quero andar na tua presença, eu quero ser teu filho. A Santa Ceia vai passar, você pega um pão e um cálice. Pastor, e se mesmo assim eu não tomar? Você é amado de Deus da mesma forma, só que eu tenho que ser homem de Deus para falar que uma hora tem que se consertar. Vai ficar nessa até quando? É ou não é verdade? Eu acho assim, ó, quem está do seu lado com a ceia, se olhar para você e ver você sem a ceia e torcer o bigode, você pode tomar da mão dele. E nem ele também não está digno para tomar. É ou não é verdade? Ninguém pode olhar para a vida de ninguém. Ah, o Alex não tomou ceia. Será que ele aprontou? Santo Deus. E perde um tempo, a ceia está lá e fala: Deus, misericórdia do Alex. Porque ele não tomou. Nossa, Deus, ele deve estar no pecado lascado. Quem está no primeiro pecado deve ser que deve estar com Deus, está ali pensando. Não é assim, irmãos? É ou não é verdade? A vida é tão difícil cuidar só da minha, não vou cuidar da dos outros. Então quem é que pode tomar, quem não pode tomar? É você. Você tem o seu coração em Deus. Pastor, mas eu não sou batizado. Por quê? Porque eu não fiz batismo. Eu mesmo já estou há um mês aqui, não fiz batismo. Talvez esse mês você queria se batizar e eu te impedi. Você vai lá e cai sozinho na água? Eu me batizo. Não tem jeito, você precisa de um sacerdote que vai lá. Aí é falha minha. Aí eu preciso marcar um batismo. Eu acho que você pode tomar assim. Agora, se tem batismo, você fala: não sei, não sei não, acho que eu não quero ainda. Talvez é melhor esperar. Moro com alguém, não sou casado. Por quê? Não, porque eu não gosto, eu só estou com ele para dividir conta. Olha, o que eu acho, ainda não é a pessoa, não é a minha alma gêmea. A metade da minha laranja. Então eu estou lá. Eu acho que não está muito habilitado para isso. Mas também você é Deus. Quem sou eu? Eu preciso te falar a verdade. Agora eu estou com alguém que não serve a Deus, não quer casar. Tem muito caso assim. Conheci um irmão que até chorava. Ele falou: pastor, ela não quer casar. Eu quero casar, eu quero seguir minha vida com Deus, eu quero consertar. Falei: enquanto Deus não muda ela, ou às vezes tem pendência esse documento, vive a sua vida com Deus. Não tenho, se eu tiver que prestar conta, eu vou prestar, não tenho medo de orientar uma pessoa a isso. Vive a sua vida, não depende de você. Se tivesse tudo certo, você casaria agora? Agora. Então você vive a sua vida com Deus. Agora, se é uma pessoa aventureira, esquece até o nome da mulher que está vivendo. Ou Ana, não, Ana era outra. Como é que você chama mesmo? Tem gente que é assim, irmão. Dorme com uma, pode com outra. Segue a risca um ditado que diz que mulher é igual biscoito. Sai uma, vem 18. Não. Segue a risca, irmão.
Tem gente que não faz, que não seja o seu caso. Mas eu acho que aqui em Avaré não tem gente assim, não. Tem gente assim aqui? Não. Ah, não tem. Esse é lá para bebedouro, não é aqui. Não, tem isso aqui, cara? Não tem não, né? Não. Pessoa que tem um monte de gente assim, ah, não, tá mais, eu desacredito. Você entendeu? Batizei em outra igreja. Se for um batismo verdadeiro, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Jesus Cristo, com consciência, aí já priva Nenezinho, que ele não teve consciência. Ah, irmão, Deus vai falar com você. Daqui a pouco eu me complico mais. Vamos lá, põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos enquanto ele se arruma. Eu devo falar isso com você. Curva a sua cabeça. Você tem